Imagina que você é um policial militar e vai trabalhar como todos os dias, mas naquela manhã, por volta das 7h30, recebe o telefonema da síndica de um condomínio, dizendo ter ouvido discussões, brigas, pedidos de socorro vindo de um dos apartamentos. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Bem-vindos de volta ao Crime Lines. No vídeo de hoje vou trazer o caso de Mário, Igor, Rafael e Marcele, aparentemente um triângulo amoroso. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha e me dê uma moralzinha, galera. Vamos chegar aos 10 mil inscritos e falta só uns 6 inscritos pra gente bater essa marca. E se você puder também, dê muito like e compartilhe meus vídeos pra voltar o engajamento. Como eu fiquei 7 meses mais ou menos sem postar nenhum vídeo, eu perdi um pouco do meu engajamento e eu preciso muito da sua ajuda, beleza? Tamo junto? Então, solta indo! He's killing my girlfriend! What is the problem? Upon the family member's arrival. Yes, okay. I saw a student outside. I was in Holden earlier, but... Okay, I was on Holden. I saw a girl. Ao chegar ao local, a polícia encontra um chaveiro chamado pela síndica que já está tentando abrir a porta. Mas o que você encontra lá dentro é a cena de um crime. Manchas de sangue pelo corredor, uma faca no banheiro e o corpo de Igor Pereto em um dos quartos já sem vida. Além disso, o apartamento se encontra revirado, indicando uma luta corporal. Marcas de faca no sofá, faca entortada na ponta, indicam que os golpes foram projetados com uma certa força. Igor Pereto, de 27 anos, foi encontrado no apartamento da sua irmã Marcele Pereto com cerca de 11 facadas por todo o corpo. A Polícia Civil foi acionada e também o SAMU, que constatou a morte do homem. Mas o que aconteceu? O laudo do ML aponta que 7 facadas foram na região peitoral, uma na testa e uma ao lado direito do rosto, e uma próxima à orelha direita e outra nas costas. Igor foi descrito pelos familiares como um homem bom que ajudava todo mundo. O homem era casado com a Rafaele Costa e os dois tinham um filho de 5 anos. O casal era muito próximo da irmã de Igor, a Marcele, e também do seu marido, Mário Vitorino. Mário, além de cunhado, também era um dos melhores amigos de Igor e também sócio em uma loja de motos. O homem tinha 23 anos na data do ocorrido e um relacionamento de pelo menos 7 anos com Marcele, a irmã da vítima. Os dois casais, Igor e Rafaela, Marcele e Mário, eram muito queridos e eles frequentavam com frequência a casa da família. Já haviam inclusive viajado várias vezes juntos e os dois casais fizeram uma nova viagem, desta vez para Praia Grande, São Paulo, onde o crime ocorreu. Ao ouvir os gritos de socorro, a síndica do apartamento tentou entrar em contato com a Marcele sem sucesso. Então ela decidiu verificar as câmeras de segurança. Os vizinhos contaram que ainda ouviram gritos cerca de 1 hora. Nas câmeras de segurança, às 4h32 da manhã do dia 31/8, foi possível ver Marcele e Rafaela chegando juntas ao apartamento. As duas estacionaram o carro e usaram o elevador. Marcele parece descontraída e tem suas sandálias na mão, enquanto Rafaela está mais séria e tem a atenção presa no celular que está ali na sua mão. É possível notar que as duas cambaleiam um pouco ao sair do elevador. Às 5h40 da manhã, Rafaela é vista sozinha na câmera do elevador deixando o apartamento de Marcele. Às 5h42, a mulher deixa o local dirigindo seu carro. Apenas alguns segundos depois, às 5h42, Igor e Mário chegam ao apartamento de Marcele de carro. Nas imagens da câmera, é possível ver que os dois demoram um pouco para entrar no prédio e que Mário e Igor eles estão com celulares na mão. Nas imagens do elevador, os dois pareciam discutir. Segundo a apuração, os dois teriam sido impedidos de entrar no prédio de imediato e apenas após a autorização de Marcele é que os dois subiram. O porteiro teria informado ainda que a mulher só autorizou a entrada dos dois juntos. E em outra imagem, é possível ver que às 6h04 da manhã, Mário e Marcele saem do apartamento pelas escadas. 6h05, os dois partem do carro dele. E nessa imagem, é possível notar que Marcele está com outra roupa, uma camiseta branca, e que ela parecia estar suja de sangue nas costas. Às 6h11:29 da manhã, Mário e Marcele chegam no apartamento de Mário, e às 6h16 deixam o apartamento com alguns pertences na mão. O paradeiro de Mário, Marcele e Rafaela é desconhecido, e no mesmo dia, 31/8, a polícia pede a prisão preventiva dos três. O irmão de Igor Pereto, Thiago Pereto, que é um vereador do Partido da União, diz que inicialmente a família só ficou sabendo da discussão tendo uma faca envolvida e chegou até mesmo procurar Igor em hospitais. Aí meu irmão falou, não, nós não estamos achando ele, eu acho que ele foi pro hospital. Eu falei, então você não tem certeza se tá morto, você sabe que brigou. Ele falou, mas eu não tenho certeza que tá morto, mas a pessoa falou que tá morto, eu também não tô entendendo, eu não tô conseguindo falar mais com a pessoa. Que eu não sei o nome dessa pessoa que ele falou, né, eu não lembro. Mas foi do ramo de amizade deles. Aí eu falei, onde você tá? Ele falou, tô na minha casa. Eu fui até a casa dele. Chegando na casa dele, pus ele no carro, falei, vamos procurar nos hospitais.
Primeiro vamos no apartamento do Igor, fomos até o apartamento. Chegando no apartamento ele não tava. O porteiro falou que ele não tinha voltado desde a noite anterior. Começamos a ligar e colocar pessoas para ir nos hospitais. Quando meu irmão recebeu uma ligação que estava cheio de polícia na porta da casa da Marcele. Aí a gente se dirigiu até a casa da Marcele. Quando a gente chegou ali na casa da Marcele, quando eu vi aquela polícia científica já, e um monte de carro de polícia ali, nós já deduzimos que o pior tinha acontecido. 2 dias se passam e a polícia ainda não sabe nada sobre o paradeiro dos 3 suspeitos. A família anunciou uma recompensa de R$50 mil para quem tivesse a localização dos 3. Até que no dia 2/9, Marcele se entrega à polícia e presta depoimento. No seu depoimento, a irmã da vítima diz que Mário teria assassinado o Igor. A mulher disse que após chegar de uma festa bêbada e sob efeito de alguns entorpecentes com a cunhada Rafaela, ela teria ido embora e ficou à vontade no seu apartamento e deitou nua para poder descansar em um dos quartos. Marcele diz que ouviu o irmão e o marido discutirem, mas conhecendo o irmão e sabia que ele não gostaria que ela se metesse, ela ficou ali no seu quarto. Marcele também diz que chegou a pedir socorro quando ouviu a briga ficar mais séria, só que durante o seu depoimento ela não sabia da traição até ouvir a briga dos dois. Ou seja, ela alega que não sabia da traição do seu marido ali perante a ela e o seu próprio irmão. Em um momento ela teria visto o Igor chutar a porta do guarda-roupa na parte do espelho. Quando o espelho foi partido e ele pega um caco e vai para cima do Mário. Ela vai para o outro quarto se trocar e quando volta, Igor já está sem vida. Segundo Marcele, ela foi obrigada por Mário a deixar o apartamento e obedeceu por medo. E ela ainda afirmou no seu depoimento que foi deixada em um posto de gasolina por Mário. Os dois vão então até o apartamento do Mário, buscam alguns pertences e vão em direção para São Paulo. Segundo o advogado de Marcele, ela e o Mário estavam separados há cerca de 3 meses, mas às vezes tinham algumas recaídas. No mesmo dia, Rafaela se entrega para a polícia e presta o seu depoimento após conversar com seu advogado. Antes disso, porém, ela deu uma entrevista exclusiva para o Cidade Alerta. Na entrevista, Rafaela afirma que todo o depoimento de Marcele era uma grande mentira. Rafaela diz que tinha um caso com o Mário e havia começado há pouco tempo. Os dois estavam trocando mensagens há cerca de um tempo ali, mas se encontraram apenas uma única vez, onde houve apenas um beijo. O segundo encontro deveria acontecer no dia 31/8. Na data do crime. Segundo a Rafaela, ela e Marcele teriam saído naquela noite para um restaurante e depois foram para uma festa. Lá elas beberam muito e usaram entorpecentes. Rafaela diz que sua cunhada Marcele deu em cima dela várias vezes naquela noite e quando as duas chegaram ao apartamento, ela acabou cedendo. Por estar bêbada, as duas se beijaram e Marcele teria passado a mão no corpo de Rafaela. Porém, ela tinha combinado de se encontrar com seu suposto amante, o Mário, naquela noite. Então ela ligou para ele querendo confirmar um encontro. Vejam bem, galera, Mário é o marido da Marcele, sua amiga. O que ela não sabia era que Igor, o seu marido, estava naquele momento ao lado do Mário, que ao ver a ligação da esposa no celular do melhor amigo, ficou cheio de ciúmes e questionou o Mário, que logo inventou uma desculpa dizendo que Rafaela descobriu uma traição e o estava confrontando para poder contar para Marcele, ou ela mesma contaria. Então vejam bem, pessoal, Marcele está junto com Rafaela no apartamento da própria Marcele. Elas estão tendo ali um romance. E ao mesmo tempo, a Rafaela liga pro Mário, que é marido da sua amiga Marcele, o qual ela estava tendo um envolvimento ali. O Mário estava junto com o Igor, o seu próprio marido, marido de Rafaele. E ele pega a ligação. E ele fica cheio de ciúmes e confronta o próprio Mário. E o Mário inventa uma desculpa, dizendo que Rafaela, a mulher do Igor, estava ligando para ele para fazer com que ele contasse que ele estava traindo a Marcele, a sua amiga, que estava ali no apartamento tendo um caso com ela mesma. Então vejam bem, aparentemente se formou um trisal onde o único de fora é o Igor. O Igor não acreditou na desculpa e os dois tiveram uma discussão. Igor pediu para ser levado para casa de Marcele para tirar toda a história limpa. Enquanto isso, Mário envia uma mensagem para Rafaela com o texto: "Deu merda". A mulher já imaginou o que ia acontecer e começou a ficar desesperada. Segundo a Rafaela, ela e Igor estavam separados, mas Igor sempre dizia que mataria ela caso descobrisse uma traição. E com medo, ela saiu do apartamento de Marcele às 5h40 da manhã. E a mulher disse que acessou o iCloud de Igor e viu que ele já estava na mesma rua que ela. Por isso, ela para na esquina da rua esperando para ver o que vai acontecer. Rafaela viu o carro de Mário estacionado e os dois agitados e depois entraram no prédio de Marcele. Então, ela parte em direção para a casa da sua mãe, na divisa de Santos e São Vicente. Mas antes disso, Rafaela diz ter recebido várias videochamadas de Igor. E quando ela atendia, ele começava a xingá-la e ela não conseguia reagir ou explicar qualquer coisa. Quando Rafaela está quase chegando na casa da sua mãe, ela recebe uma mensagem do Mário: "Eu dopei o Igor, corre que dá tempo de você correr. Quando ele acordar, ele vai te matar".
Rafaela diz que perguntou pro Mário onde ela iria, já que se ela ficasse na casa da mãe dela, Igor facilmente a acharia. Mário teria mandado um link de um aplicativo de GPS indicando São Paulo. Então ela obedeceu e dirigiu até o local. Rafaela disse ainda que encontrou Mário em um posto de gasolina em São Paulo e se surpreendeu quando viu Marcele junto no carro. Nesse momento, Marcele anunciou que Igor, o seu irmão, estava morto. Rafaela abandona o carro naquele local e entra em uma discussão com Marcele, que ameaça o Mário, ordenando ele abandonar a sua amante para eles ficarem juntos novamente ou ela entregaria Mário para a polícia. Então nesse momento, pessoal, Marcele friamente agiu ali por impulsos e ciúmes do seu marido, o Mário, ficar com a sua amiga Rafaela. E eles eram casados. Em nenhum momento ela se preocupou com a vítima, que era o seu próprio irmão. Rafaela disse ainda que Marcele sugeriu que os dois voltassem e escondessem o corpo do seu próprio irmão. Então ela tomou o celular para que ela não fizesse nenhuma ligação. Os três seguiram juntos para Campos do Jordão e durante o trajeto, Mário havia mantido contato com o seu advogado. O advogado orienta que Mário tome banho e troque de roupas. Então Rafaela compra roupas novas para o Mário e ambos abandonam Marcele em uma estrada, aconselhando que ela vá para a Baixada Santista. Então vejam, pessoal, nesse ponto, o Mário foge com sua amante Rafaela, a esposa do Igor, o qual ele matou, e deixa a sua própria mulher Marcele ali na estrada para poder seguir o seu rumo. Marcele, que era muito apaixonada pelo Mário, ela acaba ficando em estado de choque e resolve já contar para a polícia, embora eu acredito que ela tem uma pequena participação no crime. Rafaela e Mário seguiram para um motel no Jardim Morumbi, onde ficaram por cerca de 3 horas. Nessa entrevista que ela deu ali pro Cidade Alerta, Rafaela disse que enquanto Mário tomava banho, ela pôde pensar em tudo que estava acontecendo e sua ficha caiu. Aí ela resolveu deixar o Mário e ir embora. Rafaela disse ainda que o advogado encontrou os dois no motel e antes de ir embora, ele entregou uma quantia de R$3.000 pro Mário, onde ele deu R$1.000 para que a Rafaela voltasse para Praia Grande, onde teria ficado escondida na casa de amigos. Inicialmente, Rafaela diz que se escondeu por medo de retaliações, já que estava sofrendo ameaças constantes. E após conversar com seu próprio advogado, ela resolveu se entregar e colaborar com as investigações. Ela entregou também o seu celular com a senha. Segundo a entrevista de Rafaela, ela também afirmou que a vítima, o Igor, usava entorpecentes durante festas, era ciumento e um pouco agressivo quando bebia, só que ele nunca teria agredido ela. Então, após a entrevista para o Cidade Alerta da Rafaela, o seu depoimento mais o depoimento da Marcele, faltava a peça principal, Mário. E ele continuou foragido e apenas no dia 5/9 é que a polícia o localizando ali o seu carro perto de uma agência de correios em Pindamonhangaba. O carro tinha marcas de sangue pelos bancos e uma garrafa de água também foi encontrada suja com sangue. E no dia 7/9 a polícia prorroga a prisão preventiva dos suspeitos por mais 30 dias. No dia 14/9, o irmão de Igor, o Thiago Pereto, ele recebe uma ligação anônima falando que Mário estaria escondido em Torrinha, uma cidade no interior de São Paulo. Thiago foi até o endereço e passou a noite esperando fora da residência para ver se Mário sairia do local em algum momento. Só que isso não aconteceu. Então pela manhã, Thiago resolve ligar para a polícia e Mário dormia em um dos quartos da residência quando foi acordado naquela manhã e foi preso. A residência era de um tio de Rafaela que disse que deu abrigo ao rapaz a pedido da própria sobrinha. E o homem também disse que não sabia do mandato de prisão para o rapaz. Ele prestou depoimentos e foi liberado, o tio da Rafaela. No dia 25/9, Mário finalmente presta o seu depoimento e em seguida os 3 suspeitos voltaram à cena do crime para fazer uma reconstituição. O evento durou cerca de 1h30. No seu depoimento, Mário alega que foi atacado e ferido e só usou a faca com legítima defesa. O advogado de Mário acrescentou ainda que o rapaz teria pedido socorro após ser ferido por Igor. Os vizinhos teriam tocado o interfone e quando o Igor atendeu, o próprio Igor falou que estava tudo bem. A família de Igor ficou muito abalada e apesar dos 3 irmãos, Igor, Thiago e Marcele, serem filhos de mães diferentes, apenas tendo o mesmo pai, todos eles eram muito unidos. Thiago diz que toda a família foi pega de surpresa e que eles tiveram acesso às mensagens que indicavam que o caso de Mário e Rafaela teriam começado há cerca de 9 meses. A família disse ainda que foi sacado cerca de R$100.000 da conta do Igor antes do crime ocorrer. A mãe de Igor acredita que Marcele esteja envolvida no crime de alguma forma. Já o seu pai, o pai da Marcele, diz que se ela estiver envolvida, ela deve pagar, só que ele não planeja sair do lado da filha. Igor Pereto tinha passagem na polícia por lesão corporal, ameaça e foi alvo de investigação
investigação de lavagem de dinheiro. Mário também foi investigado pelas mesmas suspeitas. André Santos Pereira, o advogado especialista em inteligência policial e segurança pública, analisou algumas das imagens das câmeras de segurança e o homem diz que, após o crime, Marcele paria agir com preocupação e tristeza, enquanto Mário segue com um comportamento totalmente eufórico e alucinado. Atualmente, a polícia está em fase de reunir o máximo de provas para poder confeccionar o relatório de denúncia que será enviado para o Ministério Público. E só depois o julgamento acontecerá e a gente vai poder acompanhar as penas, as sentenças de cada um dos suspeitos. Mário Vitorino foi enviado para o sistema penitenciário do Rio Claro, onde está sob custódia. Então é isso, pessoal. Chegamos mais uma vez no final do caso do crime Lainez. Vocês podem ver que foi formado um trisal através da traição do sócio e melhor amigo de Igor. E aparentemente a Marcele estava envolvida emocionalmente ali com o Mário, seu marido. Então ela não conseguiu, não pôde de alguma maneira ajudar o seu irmão. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam, compartilhem, me dê um like, dê uma ajuda, se inscrevam aí, me dê uma força pra gente bater os 10 mil inscritos e voltar a engajar o canal, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!